O meu nome é Leonardo, eu moro em uma pequena cidade no estado de Oaxaca. Aqui a grande maioria dos habitantes se dedica à agricultura e à criação de gado. Na verdade, não aspiramos a muito, então, se alguém quer progredir, é necessário sair da cidade. Aqueles que se aventuram a fazê-lo quase sempre vão para os Estados Unidos em busca do sonho americano. Há cerca de 12 anos, um jovem aqui chamado Daniel partiu da cidade em direção ao destino para cuidar dos seus negócios. Acredito que ele teve sucesso, pois ele construiu sua própria casa, comprou alguns terrenos e coisas do tipo. Após 12 anos, ele voltou à cidade, mais por obrigação do que por vontade própria, pois foi informado do falecimento de seus pais devido à idade avançada, e assim Daniel retornou à cidade. Esse homem agora era alguém de poucas palavras, quase não conversava com ninguém e não parecia trabalhar em nada. Na cidade, presumia-se que ele tinha dólares guardados apenas esperando o dia para voltar aos Estados Unidos. Ele não tinha muitos irmãos ou familiares próximos, então não tinha muitos motivos para permanecer na cidade. Bem, o que eu vou narrar a seguir é algo que não posso afirmar com 100% de certeza. No entanto, acredito que aconteceu da maneira como eu estou pensando. Em nossa casa, como mencionei, vivemos da agricultura e da criação de animais. Costumamos ter um galinheiro perto de casa, onde guardamos as galinhas todas as noites para mantê-las a salvo dos predadores. Uma certa noite, por volta das 11 ou 12 horas, acordei alarmado com o constante cacarejar das galinhas, que pareciam bastante agitadas. Imediatamente levantei-me e percebi que meu pai também tinha se levantado pelo mesmo motivo. Com cuidado, ambos saímos de casa e fomos em direção ao galinheiro. Meu pai segurava uma arma em sua mão, caso fosse necessário. No caminho, notamos que os cães que tínhamos estavam encolhidos em um canto. Estavam deitados e acuados, como se estivessem muito assustados. Eu já achava estranho ouvir as galinhas e não os cães, que geralmente são os primeiros a alertar quando algo acontece. Ver os cães naquele estado alarmou meu pai, pois eles geralmente não têm medo de nada, e estar deitados tremendo indicava algo bastante sério. Assim que chegamos ao galinheiro, vimos várias galinhas em pânico, correndo desesperadamente pelo pátio. Parecia que a gaiola delas estava aberta ou havia sido aberta, e elas estavam escapando. Meu pai segurou sua arma e pediu para eu segui-lo. Num único salto, nós dois encaramos o galinheiro e vimos algo terrível. Dentro da gaiola havia o que eu achava ser um homem, que aparentemente estava se alimentando das galinhas. Acenda a lanterna, disse o meu pai, enquanto apontava sua arma. Ao ligar a lanterna, a luz iluminou algo com o corpo de uma criança, mas muito mais robusto e áspero. O mais estranho era que todo o seu corpo era peludo, coberto por cabelos negros que brilhavam com a luz da lanterna. Também percebemos que ele tinha uma pequena cauda. Seus pés eram muito grandes, assim como o seu corpo. Da mesma forma, suas mãos quase tocavam o chão. E isso não é tudo. Ao vermos o seu rosto, notamos que ele tinha olhos muito grandes, eram vermelhos. Não tinha nariz e nem orelhas, apenas uma boca. Ao nos ver, essa criatura se lançou contra a grade, tentando escapar. Meu pai, sem pensar duas vezes, disparou, acertando pelo menos uma vez naquela coisa. No entanto, essa criatura conseguiu escapar na escuridão do campo, na floresta densa. A noite foi completa por pesadelos. Enquanto tentávamos assimilar o que tínhamos visto e, ao mesmo tempo, entender o que era aquilo. No dia seguinte, à tarde, a notícia se espalhou pela cidade que o Sr. Daniel havia sido encontrado morto perto do rio. Aparentemente, ele morreu devido a um tiro. Ninguém jamais soube o que provocou ou como ele chegou até aquele lugar. É por isso que meu pai e eu acreditamos que foi ele que entrou no galinheiro naquela noite, transformado em sabe-se lá o quê. E meu pai foi quem o feriu. Por isso, como eu mencionei anteriormente, eu não tenho 100% de certeza. Mas
É uma estranha coincidência. Então eu peço que você comente aqui nesse vídeo o que você acha sobre esse caso que eu passei. Muito obrigado, Bruno, por narrar o meu relato. Tenha uma ótima noite. Boa noite, amigos do canal Relatos do Frank. Eu me chamo Elton, sou do Rio de Janeiro, sou professor e ao longo dos meus 14 anos de serviço, tenho viajado por quase todo o meu estado. Em mais de uma ocasião, vivi situações que não têm explicação. Tenho muitas histórias bizarras que espero compartilhar com vocês futuramente. Porém, o que me traz a vocês hoje é um relato que ouvi em seu canal certa vez enquanto eu estava com os meus pais. Tratava-se de uma lobisomem no interior de Goiás. Isso me fez lembrar do que uma das minhas sobrinhas me contou em uma ocasião durante uma reunião familiar enquanto chovia. O que eu vou contar a seguir aconteceu com dois engenheiros de reparação que trabalhavam na barragem de uma companhia de fornecimento de energia elétrica. Por questões éticas, não posso revelar o nome da empresa. Tudo isso aconteceu enquanto eles voltavam do atendimento de um chamado de serviço em uma comunidade no interior do estado. Embora eu tenha tomado liberdade de mudar os nomes, os eventos permanecem inalterados. Vou relatar os acontecimentos como foram apresentados. Bem, era o ano de 2014 e o ano letivo já estava em seus últimos dias. Tanto os alunos quanto os professores estavam muito ocupados com suas responsabilidades. Nesse momento, minha sobrinha, que estava no 4º semestre do ensino médio, estava prestes a entregar os trabalhos finais. Eles se reuniam constantemente na casa de suas amigas ou na casa de minha irmã para realizar as atividades. Em um desses momentos, uma de suas colegas de classe, encarregada de apresentar em slides tudo o que os outros membros da equipe haviam realizado, não compareceu à aula. Todos estavam estressados e irritados, começaram a ligar desesperadamente para ela, exigiam uma explicação por sua ausência, pelo menos queriam saber se ela havia feito o trabalho. Ao atender a ligação, ela se desculpou 1000 vezes. Acontece que ela tinha dormido demais. Não apenas tinha dormido demais, mas também não pôde ir à escola, pois na noite anterior, enquanto trabalhava na exposição em casa, passaram por um momento de muita angústia. Ela conta que seu pai chegou muito alterado do trabalho, estava muito nervoso e extremamente assustado. Tanto ela quanto seus irmãos e sua mãe ficaram cuidando dele durante toda a madrugada até que ele se acalmou. Seu estado de agitação foi tão intenso que ele temia que sua mãe temesse que ele tivesse um ataque cardíaco a qualquer momento. Essa colega contou que o pai dela é trabalhador dessa dita companhia e estava designado para a área de reparos no sistema elétrico nas comunidades localizadas na região. Durante o decorrer daquela semana, choveu muito na região, especialmente na área do Cerrado, e estavam recebendo vários relatos de falhas elétricas. Em uma comunidade que fica a 4 horas de distância do centro da cidade, ela conta que seu pai e um colega foram os únicos dois designados para realizar os trabalhos de reparação. Ambos saíram muito cedo naquele dia, com a intenção de terminar rapidamente o trabalho que precisavam ser feitos e poderem voltar para casa cedo. No entanto, as horas passaram, a noite chegou e seu pai não voltou. Logo se fez de madrugada e ele ainda não tinha retornado para casa. Ela e sua mãe esperavam desesperadas na janela e atrás da porta, temendo que algo muito ruim tivesse acontecido. Ligaram inúmeras vezes para a base a qual ele pertence, mas ninguém atendia os telefones. De repente, por volta das 2 da manhã, uma caminhonete branca com rótulos da empresa apareceu, estacionando bem frente à casa. 3 homens desceram da caminhonete, incluindo seu pai, o que trouxe alívio, mas algo não estava certo. Seu pai estava com a mão no peito e, pela expressão em seu rosto, era óbvio que algo o afligia. Rapidamente o levaram para a sala e foi quando, muito preocupadas, começaram a cuidar dele. Perguntavam insistentemente o que tinha acontecido
E uma vez que ele se acalmou, ele pôde falar e contou o seguinte: o meu colega Alvinho e eu fomos enviados para reparar os cortes de energia na serra. Avançamos com lentidão e muita preocupação, pois a chuva dos últimos dias afetaram toda a região e os caminhos ficaram enlameados. Nós demoramos mais de 4 horas para chegar ao local de trabalho. Uma vez lá, percebemos que o dano era muito maior do que nos havia relatado. Alguns transformadores estavam em péssimo estado. Alguns postes de luz de madeira quebraram e causaram mais danos nos cabeamentos ou em outros postes próximos. Desde o início, sabíamos que nós dois não conseguiríamos chegar à serra e não poderíamos fazer muito. No entanto, não tínhamos como voltar. Assim, Alvinho e eu decidimos ficar para fazer o reparo da melhor forma possível, com o plano de voltar na manhã seguinte, com toda uma equipe e a maquinaria necessária. Chegou às 6 da tarde e tínhamos avançado muito pouco, pois era um trabalho grande demais para apenas nós dois. Além disso, com todos aqueles postes caídos, não podíamos voltar para a serra e não podíamos fazer muito. Percebemos a presença de algumas nuvens que ameaçavam causar uma forte chuva. Mas ainda assim, quisemos adiantar o trabalho o máximo possível. Queríamos que tudo estivesse pronto em 2 dias, no máximo 3, pois chegar até lá era bastante difícil. Em certo momento, passou por nós um ancião. Ao ver que estávamos trabalhando, parou e nos cumprimentou muito gentilmente. Mostrou-se feliz por saber que a eletricidade seria restabelecida em breve. Segundo ele, morava em um vilarejo muito próximo dali. Depois de uma breve conversa, nos disse algo que nos pegou de surpresa. Após observar ao redor, e principalmente as pessoas que nos viam e o céu, sua expressão mudou consideravelmente. Rapazes, falta muito para vocês terminarem? Perguntou ele. Sim, bastante. Temos que consertar tudo aqui nessa região. Eu acredito que amanhã vamos voltar com mais colegas para nos ajudar, respondia aquele homem. Até que horas pretendem continuar? Perguntou o velho. Acho que mais 1 hora, pois está começando a escurecer, respondi eu. Nesse momento, Alvinho me olhou fixamente. Aparentemente, eu não havia entendido completamente a intenção das perguntas do velho. Desculpe-nos, senhor, mas acredito que sua vila ficará sem energia por mais 1 noite. Mas não se preocupe. Não é por isso. Vá embora já. Saiam imediatamente daqui. Não quero que a noite os pegue aqui nessa serra. Vou embora, mas já. Nisso o senhor olhou para o seu relógio e acrescentou: pela hora que é, eu não acredito que consigam sair da serra antes do anoitecer. É melhor ficarem para passar a noite aqui no povoado. Tranquem-se bem e não saiam. Escutem o que escutarem. Não saiam às ruas. Por essas terras, ultimamente, vem acontecendo coisas muito estranhas, disse aquele velho. Como o senhor era idoso, Alvinho e eu apenas ficamos nos olhando. Pensamos que ele estava divagando e não quisemos ser grosseiros. Agradecemos a sugestão e, sem mais delongas, o ancião se retirou apressadamente. Eram cerca de 7h30 e já estava escurecendo. Enquanto recolhíamos tudo, nos perguntávamos que tipo de coisas estranhas aquele senhor se referia. Uma vez a bordo da caminhonete, prontos para voltar, percebemos que um dos pneus estava furado por causa do lamaçal. Não tínhamos percebido isso antes e, definitivamente, não poderíamos mover o veículo assim. Então tivemos que parar o veículo perto da serra para trocar o pneu. Mas, devido ao equipamento pesado que tínhamos e às condições do terreno, o processo levou mais de 1 hora. Ao sair da zona, depois de solucionar o problema do carro, fomos surpreendidos com uma tempestade que rapidamente inundou as estradas de terra. Com o caminho enlameado, a caminhonete não se controlava muito bem. Alvinho, que estava dirigindo, decidiu diminuir a velocidade. A visibilidade era muito baixa, então ligamos as luzes mais potentes para enxergar melhor. Com a tempestade a todo vapor e a estrada enlameada, as rodas patinavam e temíamos ficar presos no meio do nada, já que não havia ninguém para pedir ajuda. Em certo momento, Alvinho lembrou da conversa com o ancião. Lembrou-me de ter olhado para ele e, sorrindo, disse que estava pensando exatamente na mesma coisa que eu.
Ambos começamos a nos perguntar sobre o que ele quis nos alertar. Estávamos discutindo isso quando, de repente, Alvinho gritou desesperado, dizendo para eu me segurar bem. Ele pisou no freio com tanta força, mas devido à escorregadia estrada, não conseguiu parar completamente e bateu em algo que sacudiu a caminhonete. O movimento foi tão brusco que parecia que tínhamos passado por cima de uma grande pedra. Alvinho estava muito assustado, mas, por estar baixo uma chuva muito forte no escuro, não consegui distinguir bem claramente o que era. Apenas vi um vulto negro que passou rapidamente à nossa frente. Nenhum de nós queria sair da caminhonete e, além da chuva continuar intensa, não podíamos ter certeza do que era. Seria um cavalo? Não sei. Apenas vi rapidamente uma figura escura. Nisso, ouvimos um rosnado que ecoou por todo lugar. Parecia que a criatura que tínhamos atingido estava sofrendo muito. A parte da frente da caminhonete começou a se mexer levemente e, posteriormente, sobre o capô da caminhonete, apareceu um braço muito grande, coberto de pelos negros, com garras enormes. Ambos gritamos muito assustados. Ao observar com detalhes, vimos que, atrás da garra que se prendia ao capô, apareceu o que parecia a cabeça de um cachorro, talvez um coiote ou lobo. Essa criatura estava completamente coberta de pelos, tinha um focinho não muito grande e exibia presas grandes e afiadas. A verdade é que é algo que nunca na minha vida tinha visto e jamais esperava ver. O olhar daquela criatura, com olhos negros e amarelos, emanava um ódio e uma raiva que nunca tinha visto em nenhum animal. Essa criatura começou lentamente a se erguer, até ficar em pé nas duas patas traseiras como se fosse um humano. Horrorizados, conseguimos observar sua altura, que era quase 2 metros. Tinha um corpo não muito musculoso, amplo no peito e muito fino no abdômen. Emitia um rosnado tão horrível que tenho certeza que pôde ser ouvido a talvez centenas de metros dali. Sacudiu a caminhonete como se ela não pesasse muito, chegando a rasgar o capô com suas garras. Percebemos que estava sangrando no focinho, talvez devido ao impacto. Com um grunhido terrível, estávamos aterrorizados. Sabíamos que aquilo não era um animal comum. Conseguimos ouvir que essa criatura emitia alguns sons horríveis, como se estivesse tentando imitar a voz humana, como se estivesse tentando falar. No entanto, não conseguíamos entender nada, mas só de lembrar do que tentava vocalizar, me arrepio. Gritei para Alvinho acelerar, para nos tirar dali, enquanto o puxava tentando fazê-lo reagir, mas meu companheiro estava desconectado, envolto em pânico e permanecia imóvel, sem falar. A criatura caminhou em direção ao lado de Alvinho, e foi quando finalmente ele reagiu. Saímos rapidamente dali, quase perdendo o controle e quase saindo da estrada, enquanto a criatura corria atrás de nós, até mesmo jogando uma das escadas que levamos para realizar as reparações. Chegamos a um ponto em que o caminho estava mais firme e a chuva cedeu um pouco, então ganhamos mais velocidade. A caminhonete estava muito pesada, então estávamos forçando o motor ao máximo, já que o veículo não foi projetado para correr tanto. No entanto, aquela criatura não desistia, continuava nos perseguindo, saltando entre as encostas na mata densa, arbustos e árvores, como se fosse um caminho reto. Acredito que nos seguiu por vários quilômetros até que, em um determinado momento, simplesmente o perdemos de vista. Mesmo assim, reduzimos a velocidade até chegarmos ao município vizinho, que devido à estreiteza de suas ruas, não permitia dirigir muito rápido. Continuamos por mais algum tempo até que finalmente chegamos à base e informamos aos nossos chefes sobre o que aconteceu. Felizmente, ambos conseguiram chegar à base em segurança, mas o susto e a adrenalina foram tão grandes que levaram horas para se acalmarem. No dia seguinte, avaliaram os danos na caminhonete e perceberam que as garras daquela criatura destroçaram a chapa do capô e também o paralama, como se fossem simplesmente pedaços de papel. Como era de se esperar, os dois não voltaram para concluir os reparos. O susto que tiveram os afetou muito.
Fiquei sabendo que viveram traumatizados por um bom tempo, e o choque que experimentaram os impediu de retornar. Decidiram chamar mais bases da companhia para finalizar rapidamente as pendências da reconexão, trabalhando apenas pela manhã. Minha sobrinha e seus colegas, ao ouvirem essa história, compreenderam tudo e pediram desculpas à colega. Todos conhecem o pai dela, o protagonista dessa história, e garantem que ele é uma pessoa muito centrada e que não precisou de tratamento. Também a conhecem perfeitamente. Ela é uma garota muito inteligente e extremamente responsável. Não tem necessidade alguma de inventar algo assim para evitar suas tarefas. Além disso, tempos depois, eles ouviram diretamente do Senhor a mesma história. Se me perguntarem, eu acredito firmemente nesse relato. Algo que me deixa muito pensativo. Ouvir um testemunho que respalda a existência desse tipo de criatura realmente me causa certo tremor. Temor a todas aquelas coisas que estão lá fora, e muitos de nós ignoramos por completo. Minha sobrinha compartilhou comigo uma reflexão que o pobre homem fez ao viver a experiência que contei. Ele pensa que é muito irônico ver todas essas pessoas passeando tão tranquilas nas cidades de interior que, como sabem, são lugares propícios a aparições de lobisomens e coisas estranhas. Isso me deixa um tanto inquieto ao ver toda essa gente alegre, caminhando despreocupada, rindo, aproveitando o momento sem ao menos serem capazes de imaginar a existência de uma horrível besta rondando os campos. A apenas alguns poucos quilômetros dali. Ele assegura que lobisomens existem. O que ele viu é um deles. Diz que estão muito perto de nós, muito mais perto do que imaginamos. Olá a todos. Eu me chamo Efraim e tenho uma dolorosa e tenebrosa experiência sobrenatural. Antes, eu necessito fazer um breve desabafo. Como ser humano, há o desejo de retroceder no tempo para mudar um evento lamentável em nossas vidas, e eu desejo isso todos os dias em meu coração. Vou compartilhar a experiência que faz com que eu deseje isso. Tenho 65 anos e desde jovem trabalhei como caminhoneiro percorrendo grande parte do Brasil. Nestas estradas, conheci a quem seria a minha esposa e com ela tive 3 filhos. Isso aconteceu no estado de Goiás. Ninguém acreditou no que aconteceu com meu filho Fausto e comigo. E ele me acompanhou naquela viagem, algo que até hoje me arrependo de tê-lo convidado. Quando comecei a trabalhar como caminhoneiro, era o final de 1995. Naquela época, transitávamos pelas estradas tranquilamente, e naquele tempo, não eram como nesses últimos anos. Subíamos e descíamos serras sem o medo de ser emboscados. Às vezes, minha família me acompanhava, mas quando os meus filhos começaram a frequentar a escola, isso mudou. Apenas meu filho Fausto me acompanhava quando não tinha aulas, e as viagens eram curtas. Nas férias, ele e meu outro filho Gustavo também vinham comigo. Mas com o tempo, tudo muda, pois começaram a frequentar a universidade e as viagens comigo se tornaram mais esporádicas. O que aconteceu foi cerca de 6 anos atrás. Trabalhei para uma empresa de cerveja, transportando a mercadoria de um estado para outro. Eu aproveitava cada momento das minhas viagens, pois essa era uma profissão que sempre gostei, mas por coisa do destino, não a exerço mais. Antes daquela viagem, à noite, tive pesadelos nos quais via uma besta que devorava um corpo de uma pessoa, levantava a cabeça e seu focinho estava manchado de sangue. Esse sonho se tornou muito recorrente. Por várias noites, sempre que eu ficava na casa do meu pai, ele me contava o dia em que eu fui à casa dele, banhado de suor, e o medo era evidente. No entanto, eu só atribuía isso simplesmente a pesadelos. Meu filho me contava que via uma sombra escura que o observava enquanto dormia. Sentia a presença desse ser e acordava para vê-lo por alguns segundos, apenas antes de desaparecer diante dos seus olhos. Mas assim como começaram os meus pesadelos, e ele via essa sombra, assim terminaram. Cerca de uma semana, tínhamos esquecido isso.
Devo esclarecer que eu apenas considerava isso como um sonho, mas meu filho parecia nervoso, e para ele esquecer isso, eu o convidei para me acompanhar na entrega dessa carga. E isso é algo que, como eu disse no início, até hoje me arrependo. Fausto teve uma semana de férias em casa, e ele me disse que me acompanharia nessa viagem que estava programada para Londrina. Isso me agradou muito, pois teria novamente a companhia de um dos meus filhos. Lembro-me que madrugamos em uma quinta-feira, pois a carga precisava ser entregue, no mais tardar, no sábado, e pelo curto tempo que tínhamos para a viagem, tivemos que madrugar para chegar na sexta-feira à noite e descarregar no sábado de manhã, já que era a primeira vez que eu fazia esse percurso por esse lugar. Quem poderia imaginar que seria o último que eu faria? Na quinta-feira, meu filho e eu, durante o dia, estávamos conversando sobre os seus estudos na universidade e a mudança de residência que meus dois filhos teriam, pois eles se mudariam para São Paulo no ano seguinte. Na sexta-feira de manhã, chegamos a um restaurante que meus colegas haviam recomendado. Este estava cheio de caminhões como pessoas que estavam apenas de passagem. Eles chegavam a esse restaurante e, por recomendação, me disseram que a comida era muito saborosa. Então meu filho e eu nos preparamos para tomar o café da manhã para depois continuarmos nosso caminho. Não quis dizer nada, mas quando nos preparamos para comer um café com pão e manteiga, uma mulher de aparência idosa, com mais de 70 anos aproximadamente, ficava nos olhando. O que me incomodava era que ela observava muito meu filho Fausto. Não perdia detalhes do que ele fazia. Na verdade, eu me sentia desconfortável, pois a mulher nunca tirava os olhos do meu filho. Eu comi um pouco e só terminei o meu café quando pedi a conta à garçonete para sairmos. Antes de sair do restaurante, a dona do lugar me disse que era a primeira vez que me via no restaurante, pois ela conhecia a maioria dos caminhoneiros da cervejaria. Respondi que tinha pouco tempo trabalhando para a empresa. A mulher olhou na direção onde a idosa estava e, com uma voz quase inaudível, me disse para ter muito cuidado na estrada que iríamos percorrer, para não ficarmos passando a noite em nenhum dos lugares de descanso, nem pararmos para dar carona a quem estivesse nos acostamentos. Quis perguntar o motivo, mas ela levantou a mão, sinalizando que a conversa havia terminado. Tive que ficar com a dúvida do que a senhora tinha me dito. Quando saímos do restaurante, percebi que a idosa não estava mais sentada onde a tinha visto, e nem no estacionamento. No caminho conversamos sobre coisas triviais que haviam acontecido em nossas vidas em pouco tempo, momentos que mais lembrávamos. Ficamos assim por quase meia hora, quando notamos que entre as árvores se via um animal correndo em alta velocidade, às vezes corria ao lado da estrada. Meu filho estava atento a cada movimento que esse ser fazia. Não sei qual seria a razão pela qual, a partir do momento em que paramos na curva, ficamos atentos ao que estava correndo pela mata, pois era impossível que um animal alcançasse a velocidade em que o caminhão estava correndo. Mantendo-me alerta, pois deveria atravessar a estrada a qualquer momento e causar um acidente. Inesperadamente, aquele animal se aproximou de nós e meu filho deu um grito de horror ao ver a aparência daquele ser. Só consegui vê-lo no retrovisor e me senti aterrorizado ao vê-lo. Tive que dar uma guinada para que ele se afastasse do trailer, pois a qualquer momento ele poderia pular na porta e talvez atacar meu filho. Pensei que tivesse deixado isso para trás, mas, de novo, Fausto o viu, mas desta vez ele corria ao lado da estrada. Minha nossa, está aqui de novo, pai, meu filho repetia. No momento em que estávamos fazendo uma curva, pensei que aquela coisa atravessaria a estrada para passar para o outro lado. No momento em que estava prestes a alcançar a besta, ela repentinamente desapareceu diante dos nossos olhos atônitos. Não passou muito tempo antes de que aquele animal surgisse do nada e, sem esperar, se jogar na nossa frente. No entanto, no momento em que fizemos a curva, nunca mais vimos a estrada
Isso fez com que eu desse uma guinada e saísse da estrada. Tive que fazer um grande esforço para controlar o caminhão e evitar um capotamento. Eu mal conseguia controlá-lo, mas soube que algo havia acontecido, pois não consegui mais ligar o caminhão. Comecei a olhar para todos os lados procurando o maldito animal, não o encontrando nos arredores. O mais provável é que ele tivesse preso entre as rodas do caminhão. Pedi ao Fausto que não saísse do caminhão, pois não sabia onde estava a besta da estrada. Não vou negar, mas antes de descer, senti muito medo, a ponto de minhas pernas tremerem, e não era para menos, já que estávamos prestes a passar pelo pior dos meus pesadelos durante várias noites, naquele exato momento. Era como se a qualquer momento aqueles pesadelos fossem se tornar reais. Quando desci para verificar, aquele animal não estava em lugar nenhum. Não havia vestígios de sangue nem partes dele, pois na velocidade em que estávamos dirigindo, ele teria sido arrastado por vários metros. Nem mesmo estava preso entre as rodas. Pensei em ir verificar do outro lado da estrada, caso o tivesse lançado para fora do caminho, mas eu estava completamente certo de que nem mesmo o tinha tocado. Algo não estava certo, e foi quando meu medo se transformou em horror ao ouvi-lo soltar um grito. Aquele animal estava muito perto de nós. Isso me pareceu impossível. Assustado, voltei ao lado de Fausto, que gritava dentro da cabine. Quando cheguei, perguntei o que estava acontecendo, e sem pronunciar uma palavra, ele apontava para a frente do caminhão. Eu me perguntava que bicho era aquele. Estava a poucos metros de nós. Nunca vou esquecer daquela besta, pois estava muito perto e eu podia ver seus traços à distância. Parecia um cachorro, mas de grande porte. Parecia que ele estava doente, faltava pelos e essa besta provavelmente tinha sarnas, pois a pele mostrava rachaduras causadas por essa doença. Apesar da aparência, ainda eram visíveis enormes garras e de seu focinho se projetavam dentes afiados. Seus olhos eram completamente negros. Essa besta começou a se aproximar do caminhão com um forte ruído e logo ela estava no capô. Meu filho assustado conseguiu se soltar do cinto e saiu do caminhão, por mais que eu gritasse para que ele não fizesse isso. Ele não me ouviu devido ao medo. A besta pulou do capô para ir atrás dele. Aterrorizado, peguei uma das alavancas de metal que sempre mantinha debaixo do assento caso precisasse em algum momento. Eu nunca imaginei que me serviria para golpear uma besta com mais de 2 metros de altura. Saí do caminhão para ajudar meu filho. Sob meu olhar apavorado, vi como, com uma única garra, ela o pegava pelas costas e começava a atacá-lo. Quando consegui alcançá-lo, comecei a golpeá-lo para que soltasse meu filho. Ele gritava para que eu o ajudasse, mas por mais que eu golpeasse aquela besta, ela não queria soltá-lo. Horrorizado, eu vi o corpo de Fausto jorrar sangue. Não sei como fiz, mas enfiei a barra na besta que por um momento soltou Fausto para rosnar de dor. Foi nesse momento que a soltou, tentando se livrar da barra. Ele voltou a atacar Fausto. Me senti tonto de dor ao tentar me levantar, apenas para ver aquela besta despedaçando o corpo do meu filho. Seus gritos pedindo ajuda são algo que ainda ecoa na minha cabeça. Novamente, como pude, cheguei onde ele estava. Aquela besta com seus dentes afiados estava no abdômen do meu filho. Fausto já não se movia, e seu rosto nem sequer era visível, pois estava coberto de sangue. Desferi com todas as minhas forças um golpe nas costas com a barra de metal. Aquela maldita besta soltou um uivo de dor quando eu consegui fazê-lo largar o corpo do meu filho. Ela se lançou sobre mim, desferindo uma garra em um dos meus joelhos. Ouvi o som dele se destroçando quando caí no chão, e a besta da estrada novamente veio em minha direção, destroçando a minha coxa. Com suas garras afiadas, ela se afastou, nos deixando sangrar até a morte naquele ermo deserto. Eu vi meu filho morrer, dilacerado por uma maldita besta, e não pude fazer nada. Apenas observei quando ela se afastava de nós, sumindo entre os arbustos e as árvores, talvez satisfeita pelo que acabara de fazer.
Tentei me mover para chegar até o Fausto, ou o que restava dele, mas sem sucesso, pois a dor em ambas as pernas e nas costas não me permitiu continuar me arrastando. Eu perdi a consciência, sentindo como se estivesse sendo desnudado e dessangrado. Antes de desmaiar, roguei a Deus por ajuda, para que alguém nos encontrasse. A unidade de transporte tinha um GPS, facilitando o rastreamento. Eu acordei em um hospital da cidade mais próxima onde ocorreram os eventos. Ninguém me informava absolutamente nada, nem os médicos, nem os enfermeiros. Todos mantinham segredo. Quando comecei a fazer perguntas, apenas me informaram que algumas pessoas da empresa falariam comigo. Ninguém acreditou no que eu contei, apenas me olharam. Meu chefe, que estava presente, me disse que não encontraram vestígios de alguém que me acompanhava, apenas me encontraram. Além disso, o caminhão foi encontrado fora da estrada, em más condições devido ao acidente. A parte do passageiro sofreu o pior impacto ao se chocar contra uma das rochas da estrada. A seguradora assumiu que eu estava fugindo do crime organizado para roubar a carga e que eu perdi o controle da carreta durante a perseguição, resultando no acidente. Também garantiam que eu estava dentro da cabine, entre os destroços retorcidos do metal, e minhas pernas estavam presas nele, sendo muito difícil de me tirar dali. Infelizmente, não me restou outra opção senão aceitar o que eles diziam. Os médicos afirmaram que eu tinha vários hematomas na cabeça devido à queda e ao impacto contra o para-brisa. Minha esposa e minha família não acreditaram no que eu disse. Eles me disseram o que realmente aconteceu. Minha esposa me abandonou, pois sempre me responsabilizou pela morte do nosso filho. Não ter um túmulo para chorar e enterrar meu filho é o mais doloroso. As autoridades apenas se limitaram a fazer seu trabalho, e meu filho Fausto é apenas mais uma estatística de desaparecidos pelo crime organizado. Atualmente, encontro-me numa cadeira de rodas. Infelizmente, as feridas que essa besta me causou foram muito profundas, danificando tanto as veias quanto os membros inferiores do meu corpo, e por isso tiveram que amputar ambas as minhas pernas. Às vezes desejo ter morrido, assim como meu filho, para não carregar a culpa que me acompanha nessa maldita jornada. Sem minhas extremidades, não posso buscar justiça para o meu filho Fausto, pois detê-la não teria sido suficiente até que eu tivesse eliminado por completo aquela besta que matou quem eu mais amava. Esta foi a minha experiência com a besta da estrada. Muito obrigado por me ouvir.